todos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre o livro Paixão pelas Almas, onde estamos tirando alguns estudos para que possamos, né, aprender algo mais sobre evangelismo e sobre como amar as pessoas, né? Nós temos estudado ao longo desses meses e estamos chegando ao final do livro. Mas antes de chegarmos ao final do livro, nós estamos ainda com o tema sobre evangelismo. Evangelismo está morto? É o que nós estamos propondo nesse momento, de fazermos uma reflexão e estaremos trazendo algumas escrituras para que possamos refletir sobre evangelismo, a missão que Jesus Cristo nos deu. Tenhamos uma boa aula. O evangelismo está morto? Para responder essa pergunta, você precisa fazer, ou na realidade entender, qual o seu papel como um seguidor de Jesus Cristo. A primeira escritura que vamos ler é de Mateus 28, capítulo 18 a 20. São escrituras bem conhecidas, mas que vale a pena nós sempre estarmos relembrando para relembrarmos a nossa missão. Mateus 28, 18 a 20 diz: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a missão de um seguidor de Jesus Cristo? A missão de um seguidor de Jesus Cristo é estar dentro da igreja, sentadinho no banco, cantando louvores, sendo alimentado espiritualmente. Bom, essa não é a missão. Na realidade, isso deveria ser apenas um privilégio, junto com os nossos irmãos, de estarmos em comunhão, adorarmos a Deus, compartilharmos as nossas vitórias. Mas a missão de um seguidor de Jesus Cristo, na realidade, é essa que Jesus Cristo mandou. Vão e façam discípulos. Discípulos de todas as nações, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, no seu bairro, também em outros estados, em outros países, é para irmos e fazer discípulos. É claro que às vezes nós não vamos conseguir ir daqui à Argentina, mas com certeza nós temos irmãos para fazer isso. Podemos até ajudá-los a que eles possam estar ali e falar do Evangelho. Mas principalmente ensinar. Fazer discípulos é você ensinar. É você ensinar o quê? Aquilo que Jesus Cristo ordenou e aquilo que Jesus Cristo ensinou. Bom, se você, como um seguidor de Jesus Cristo, não procura fazer isso, de novo, não adianta nada você estar dentro de uma igreja, não adianta nada você estar dentro de uma comunidade eclesiástica, porque você só estará ali.
Bom, isso foi uma ordem de Jesus. Ordens são para ser cumpridas, não é isso? Nós aprendemos isso desde criança. E se nós não cumprirmos uma ordem de Jesus Cristo, bom, o que nós estaríamos fazendo dentro das nossas igrejas? É algo para se pensar. E aí vem a pergunta: o evangelismo está morto? Está morto o evangelismo? Na realidade, você precisa responder, mas diante de mão eu digo, parece que quem está morto somos nós, que estamos dentro de igrejas e não ensinamos ninguém. Responda essa pergunta a você mesmo ao longo desse estudo e quem sabe no final. E descubra, está morto o evangelismo? O segundo texto que estaremos lendo é o de Romanos 10, capítulo 13 a 15. Nós já falamos sobre Paulo, autor dessa carta a Romanos, de como ele tem influenciado com a sua vida. Paulo não está mais entre nós, mas como ele influenciou a decisão de ser um seguidor de Jesus Cristo, a decisão de ter a direção de Jesus em sua vida, como ele influenciou uma geração, todo local, onde ele passou no período, ou seja, e até os dias de hoje. E Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sintetiza muito daquilo que nós nos propomos a falar. Está morto o evangelismo? Bom, primeiro, Paulo ele escreve e nós sabemos disso, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para si esta salvação. Jesus Cristo ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da salvação está em Jesus. O caminho para a vida com Deus está em Jesus. Lembra? Temos estudado sobre reavivamento. Esse é o nosso tema principal. Como tema secundário, estamos falando sobre evangelismo. E nós conseguimos entender que uma coisa sempre está relacionada à outra. Por quê? A nossa vida, ela está relacionada a isso. Se não houver vida sobre isso, se nós não dedicarmos a nossa vida a isso, não vai haver reavivamento. É por isso que Jesus Cristo fala: ide, ensinai, façam discípulos, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu tenho mandado. E aqui em Romanos, Paulo fala: como invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles de que não ouviram falar? As pessoas precisam ouvir falar de Jesus Cristo. Que Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus de uma religião, ou o Jesus que você acha que deve ser pregado. Já falamos sobre isso também, não vamos repetir. Mas o Jesus da Bíblia, aquele que é o Verbo
e que se tornou carne e habitou entre nós, que nos mostrou o caminho para estarmos próximos a Deus. Então, para as pessoas crerem, elas precisam ouvir. Mas e para elas ouvirem, precisa que alguém fale. E quem vai falar? Quem vai pregar sobre esse Jesus? Jesus falou: ide e ensinai. Ide por todas as nações. Sou eu e você. Como pregarão se não forem enviados? Jesus Cristo nos enviou. Já temos a missão. E ele fala, Paulo termina com uma bela, como se fosse poesia, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Mas de que formosura ele diz? Uma formosura espiritual, irmãos. Uma formosura de quem está caminhando com Jesus Cristo. Ensinar sobre Jesus também é simples. É aquilo que a Bíblia ensina. Não preciso inventar, não preciso criar nada novo. Basta que eu tenha a minha vida pautada na Palavra de Deus. Nós falamos também no outra aula sobre comunhão com Deus, sobre exercícios espirituais. E isso vai nos ajudar a estarmos prontos para falarmos desse Evangelho, ensinarmos sobre Jesus Cristo. A Escritura de João, capítulo 4, versículo 20 a 24, mostra um exemplo de como Jesus, né, buscava salvar pessoas. Ele se encontra com uma mulher samaritana e começa a discorrer um assunto sobre a questão da água da vida, e eles continuaram a dialogar. Ela questiona, ele fala sobre ele e sobre a vida dela, e ela faz um questionamento da seguinte forma: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Sois adoradores que o Pai procura. A questão é, e só para finalizar, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A questão é, quem sou eu na multidão? Nós vivemos um período de polarização de um suposto evangelho. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo conhece Jesus, o Jesus assim, o Jesus assado, uma massificação de igrejas, sejam elas neopentecostais, tradicionais, carismáticas, enfim. Cada uma traz uma forma de culto, culto assim, culto assado, levanta a mão, abaixa a mão, apaga a luz, acende a luz, enfim. Uma série de coisas são colocadas. Bom, adorar a Deus não é simplesmente você estar dentro de uma igreja.
Adorar a Deus, né, é uma prática de vida, a adoração a Deus. Jesus Cristo está ensinando para a mulher samaritana justamente isso. Primeiro, faz parte da salvação. E ele fala, porque a salvação vem dos judeus. Ele é Jesus Cristo judeu. Ele quer dizer que não é ali ou lá. Na realidade, é em espírito e em verdade. E ele fala, Deus procura esse tipo de pessoa. Em espírito é porque é através do Espírito de Deus. Lembra? Todos pecaram e afastados estão de Deus, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna com Jesus. Irmãos, nós não somos qualificados para estarmos diante de Deus. O que nos qualifica é o seu Espírito que vem a partir do momento que decidimos seguir a Jesus Cristo e somos batizados. Jesus Cristo fala, se alguém me amar e guardar os meus mandamentos, nós viremos a Ele e faremos nele morada. De novo, se você não fez uma decisão de obedecer aquilo que Jesus Cristo ensinou, de amar esse Jesus Cristo, de estar negando-se em prol desse Jesus Cristo, não adianta nada. Ora, você pode estar indo à igreja, puxa, isso é muito bom, criando relacionamentos, isso também é muito bom, criar relacionamentos. Mas é necessário que você decida adorar a Deus. E isso não é coletivo, isso é individual. Ele fala, estes os adoradores que o Pai procura. Ele procura pessoas na multidão. Ele não procura simplesmente a multidão, ele procura pessoas na multidão. Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em verdade é através da palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não há outra forma de você estar diante de Deus. Está morto o evangelismo? Você responde, quem sou eu na multidão? É necessário que eu também me responda sobre isso. Jesus Cristo vai voltar. E ele fez essa promessa, né? Não que ele não tenhamos, não que estejamos abandonados, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, mas ele vai voltar. E como eu estarei, né, diante dessa volta? Marcos capítulo 13, versículo 9 a 10, diz o seguinte: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles. E é necessário que antes que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Bom, você está preparado para ser uma testemunha de Jesus Cristo na presença de governadores, reis, autoridades, ou seja, quem for que esteja à sua volta? Jesus vai voltar. Como você estará diante dessa volta?
estará pronto, aprovado, ou estará de novo voltando junto com a multidão? Deus não procura multidões, Ele procura pessoas. Pessoas que estejam dispostas a serem entregues, açoitadas, entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas. Mas Estevão, isso não acontece mais hoje. Pode até ser que não. Mas eu já vi pessoas que perderam seus empregos por causa de Jesus. Porque decidiram seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou. Bom, eu já vi pessoas testemunhando diante de líderes para dizer que essa pessoa, ela não faria determinadas coisas porque era contra aquilo que Jesus Cristo pregava. E você? E eu? O que faremos? Como estaremos diante quando Jesus Cristo voltar? Apocalipse 22, ele diz: E eis que venho, que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eis que venho sem demora, eis que venho cedo. E ele diz, o galardão está com ele. Muitas pessoas têm se aproximado de Deus, até através das igrejas, atrás de uma promessa de que serão abençoadas. Mas deixa eu falar para você, o galardão não é aqui. As bênçãos que porventura você ou eu recebamos é no intuito de nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar a falarmos desse Jesus Cristo. Não para colocarmos as bênçãos para todos verem. Não para começarmos a pregar, olha que Deus me abençoou, olha o que Deus fez com minha vida. Mas para que eu e você falemos, eu estou aqui porque Jesus Cristo, Ele me mandou falar sobre Ele e ensinar sobre os seus ensinamentos. Ele diz que quando voltar, serão bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos dele. Aqueles que estão na posição correta de submissão a ele. E ele fala, esses terão direito à árvore da vida. Esses poderão entrar na cidade pelas portas. Pense sobre isso. Está morto o evangelismo? Pense sobre aquilo que nós temos falado ao longo desses estudos. Nós temos uma missão, Jesus Cristo nos deu uma missão. Nós precisamos falar, porque se não falarmos, como as pessoas vão crer? Quem sou eu nessa multidão de pessoas? Jesus Cristo, Deus procura pessoas, não multidão. Jesus Cristo voltará. Como eu estarei? Então, assim, eu espero que nós possamos nos desafiar a estarmos diante de Deus como pessoas
que estão sendo aprovadas por esse Deus. Deus abençoe. A paz de Cristo.